É redundante ficar falando o tempo todo que a gente está no meio de uma pandemia. Todo mundo sabe e já está de saco cheio até de ouvir isso. Só que a falta de sensibilidade, a falta de respeito, de empatia pelo próximo é um dos fatores que mais gera repercussão negativa, revolta e até mesmo motiva as pessoas a descumprirem medidas que são importantes nesse momento. A Maju Coutinho, jornalista festejada da Rede Globo, por diversos motivos que não compete aqui no vídeo ficar entrando, deu um exemplo de quão infeliz, de quão rasteira e baixa pode ser uma pessoa, pode ser um jornalista a dar uma entrevista, a transmitir uma informação e quão nociva pode ser essa pessoa, com a falta de caráter, a falta de empatia, a falta de respeito pode ser grande por alguém que do alto do seu salário vultoso da Rede Globo resolve se colocar acima do bem e do mal. Eu vou convidar você para ver o vídeo e aí depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Por todo o país, os números da pandemia não param de subir e as medidas restritivas de circulação estão se espalhando. Os especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre. O choro é livre. Não dá pra gente reclamar, é isso que tem. O choro é livre. O choro realmente é livre, Maju Coutinho. É livre para mais de 1 milhão de empresários que fecharam as portas durante a pandemia. O choro é livre para as mais de 200 mil vidas que foram perdidas somente no Brasil por conta da pandemia. O choro é livre para todo filho que vê o pai ser enterrado. O choro é livre para quem precisa comer e não pode trabalhar. O choro é livre para quem tem um serviço essencial, que é o que põe sustento na casa dele e não pode empreender. O choro é livre para aquela mãe, para aquela família que tem um estabelecimento funcionando há uma década e teve que fechar esse estabelecimento. O choro é livre para o garçom que perdeu o emprego. O choro é livre para a empregada doméstica que perdeu o emprego e não pode mais colocar comida para o filho. O choro é livre para as milhares, talvez milhões de pessoas que moram na periferia e não podem trabalhar. O choro é livre para quem tem qualquer atividade e não pode empreender. O choro é livre para quem também morreu pelo Covid, Maju Coutinho. O choro só não é livre para você, que recebe um salário volumoso na Rede Globo, que não teve diminuição por conta da pandemia. Muito pelo contrário, continua trabalhando e recebendo imposto pago pelo governo federal, às vezes por conta de isenção, ou então por conta da vultosa quantia que a Rede Globo deve de impostos. Para você o choro não é livre. Agora, para quem paga a conta desses impostos, para quem paga a conta das empresas fechadas, o choro é livre. O choro é livre, talvez, para quem não pode mais continuar empreendendo. Agora você, como comunicadora, como jornalista, como uma pessoa que entra na casa de milhões de pessoas diariamente, poderia ter empatia, poderia ter uma informação razoável, poderia ter propostas e soluções para a pandemia. Ah, mas você é jornalista, não é seu dever propor solução. Eu acho que quando a gente fala de empatia, estamos no momento que vivemos, compete a todo mundo trazer alguma medida razoável. E não venha dizer, e você é o que fez isso, você é advogado, você é vereador. Como advogado, processei todo mundo que tentou cometer alguma imoralidade. Seja agora, recentemente, o Exército Brasileiro que queria gastar 80 mil reais com bonequinhos do Rambo, seja o Pazuello, seja o Ramagem, seja o governador João Dória ou o prefeito Bruno Covas. Quem não se lembra quando o Bruno Covas resolveu gastar 10 milhões de reais com artes na janela, ou 100 milhões de reais com a Fórmula 1, ou ainda mais, resolveu gastar ali R$500 mil com bloquinhos de carnaval. Talvez você tenha achado interessante por algum aspecto ideológico, não sei te responder. Só que eu tomei medidas, e mais do que isso, pensando nos empresários que você diz que o choro é livre, eu apresentei o projeto de lei que isenta de pagar ISS-QN, que isenta de pagar IPTU. Propus ao prefeito que suspendesse o rodízio, como efetivamente suspendeu e começa a partir da próxima semana, para desaglomerar os pontos de ônibus. Apresentei o projeto de lei que impede a diminuição da frota de ônibus em São Paulo por conta da pandemia. São medidas efetivas, talvez não tenham o impacto de uma fala infeliz de uma jornalista no jornal da Rede Globo, mas que podem mudar a vida de uma pessoa ou de outra. Só que, infelizmente, a postura de pessoas como você, Maju Coutinho, é o que gera separação, é o que desperta o ódio e a revolta nas pessoas. Num momento como esse, carinho, empatia, soluções propositivas são muito melhores que a sua fala. Sinceramente, por pessoas como você, Maju, o seu choro é livre.